vocês estão falando de treinador, eu queria falar de outro treinador aí que, pô, a galera não gosta muito, tá sendo caçado. O amigo até. Ih, olha lá, olha lá. O amigo Não, até eu queria tirou a fazer uma câmera. pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Aleph, se você me permite. Fica à Porque tá vontade. rolando os comentários aqui nas ruas. As Ah, Que ruas. as ruas falam que o Vini perfeito. Um Sampaio. burburinho. Um burburinho, que o Vini Sampaio não compareceu por conta do Vasco da Gama. Ah, Eu ok. ouvi falar nisso aí. As ruas falam. Eu quero saber até que ponto isso é verdade. As Porque ruas eu jamais defendo. esquecerão. Eu defendi o Vini. Eu defendi o Vini. Eu falei, o Vini é um. Talvez você tenha sido o comandante das ruas. Mas É, eu perfeito. defendi. Será, mano? Eu falei, cara, o Vini é apaixonado, ele tá pelo amor, velho. Ele acha que eu não vejo o programa, não. Ele tá de sacanagem. Mas Vasco da Gama, Vini, a gente quer te ouvir, cara. Cara, Abre seu coração. cara, essa semana, né, que se passou de data FIFA foi uma semana para o torcedor vascaíno voltar a pensar, voltar a olhar a luz do sol, o sol, o sol. A luz do sol, ver a beleza, né? Beleza. Mano, pô, o torcedor do Vasco tá maluco, pô. Todo mundo ferrado de cabeça. Fala um pouco mais perto do Mike, Vini. Não tem nenhum torcedor do Vasco que tá normal. Obrigado. Nenhum. É por conta de tudo que vem acontecendo. Mais uma polêmica. Além do Barbieri, sabe que o Barbieri tá fechadão com a diretoria, que não tem hipótese alguma dele sair e tal. Só que aquela parada, rapaziada. O Barbieri não tem hipótese de sair, só que 5 derrotas seguidas, os últimos 2 jogos apenas uma vitória. A gente sabe que o momento do Vasco não é legal. Ponto. Tá com 6 pontos no campeonato. Das vezes que caiu, das 5 vezes que caiu, essa é a pior numeração de pontos. O Vasco, em 2015, ele teve 13 pontos no final da primeira parte do Brasileiro. E mesmo assim, nas rodadas que passaram, comparadas a de agora, essa pontuação desse campeonato de hoje é pior, irmão. Então, tipo, beleza. Tem que dar tempo ao tempo, mas é aquela parada que eu disse na live anterior. Irmão, se é o caso, como foi do Sampaoli, Sampaoli tá 40 dias no Flamengo e tal. Mas não, cara, o Barbieri já tá 6 meses no Vasco, irmão. 6 meses no Vasco e até agora não é imposto um esquema decente, você não vê uma triangulação, você não vê uma jogada ensaiada. É algo que, tipo assim, acaba se tornando algo até repetitivo, porque não tem muito o que falar. Passa jogo, entra jogo, vamos melhorar. Time sem evolução no momento. Exato. Só que a gente teve essa data FIFA e com a data FIFA vieram. Primeiro a gente começou com uma má notícia, e a notícia envolvendo o Vasco em relação à parte do staff, não é nada relacionado aos jogadores, em relação ao Luiz Melo, rapaziada. Não sei se vocês viram essa notícia. Luiz Melo, que é o CEO da 777 dentro do Vasco, ele teve uma investigação pela página, né, Atenção Vascaínos, e descobriram que o Luiz Melo, ele estava associado ao Flamengo, ele era sócio do Flamengo, mesmo dentro do Vasco. Então, é algo que travou a coisa? Não, eu tô jogando perfeito, Perfeito? Perfeito. Então, o Luiz Melo, ele tá associado, né? Quando ele assumiu o cargo de CEO do Vasco, ele era sócio do Flamengo, né? E uma das coisas que a 777 deixa claro, né, é que, tipo, não deve haver nenhum vínculo associativo com nenhuma outra equipe. Então vamos ver como é que vai funcionar. Porque houve essa investigação e foi comprovado, informação, como eu disse, dada pelo Atenção Vascaínos, de que o Luiz Melo, no momento que assumiu como CEO do Vasco, ele estava envolvido no cargo associativo, tipo, como sócio do Clube de Regatas do Flamengo. Pode falar. Eu tenho uma pergunta pro Vini. Vini, você falou aí muito sobre o Barbieri, sobre o Vasco não apresentar evolução e sobre um estilo de jogo que não evolui mesmo, né? Não vou ficar buscando outras palavras aqui. O Vasco não apresenta evolução com o Barbieri no comando, ponto. Mas muito disso, não sei se muito disso, mas acho que uma parcela disso acaba sendo em relação aos jogadores. O Vasco não tem peças pra, talvez, propor um jogo com camisa 10. Não, com certeza. Que isso? Tá rindo. Cara, Mas enfim, Que o Vasco isso, não cara? tem peças. A gente sempre bate nessa tecla. sim. Você tem alguma informação sobre reforços do Vasco nessa janela? Tem alguém que você gostaria que o Vasco trouxesse? Nem que seja só pra camisa 10, mas pra zaga, pra volância, enfim.
Cara, então, todo mundo que o Vasco planeja trazer, que saiu nesses últimos dias, cara, são nomes que me interessam muito. Tipo, a gente tem 2 nomes pra zaga, que é algo, pra mim, primordial, reforços pra zaga, até porque Léo e Capasso, que foram os jogadores que vieram pro Vasco nessa temporada pra assumir titularidade, o Léo, pra mim, é unanimidade na zaga. Eu acho que é um zagueiro construtor, canhoto, sabe sair jogando, defende muito bem. Só que do lado direito tem o Capasso, que faz uma partida boa, entra cansado. E o Robson, pra mim, já deu. Tem até rumores, né, de que o Vasco já cancelar o contrato dele de empréstimo, já devolver ele pro time dele, que realmente não deu certo. E nomes pra zaga que o Vasco tem, que o Vasco trouxe, né, essa semana, que vieram à tona dentro da mídia, foram os nomes de Maicon, God of Zaga, acho que conhecido muito bem aqui pelo pessoal brasileiro, né? O Maicon passou pelo São Paulo, o Maicon estava no Santos até pouco tempo. Santos, Então, eu acho bom que zagueiro. um nome ok, um zagueiro que tem acima de 30 anos, porém, é um zagueiro experiente que pode angariar, né? Agregar. Xerife, zagueiro xerife. Exato. E além do Maicon, que eu acho que, tipo assim, se confirmando os dois sendo vinculados, né? Ao Vasco da Gama nessa semana, também tem o zagueiro Liampo, zagueiro de 26 anos, que fez base no Botafogo, foi pro São Paulo em 2016, e aí passou por diversos times na Itália. Atualmente está no Southampton. Já saiu a notícia que, sim, o Vasco está interessado nele, é mais um rumor. O Vasco já fez a proposta por ele. Ele já está acertando com o Vasco em relação a valores, né? Salário, luvas, coisas desse tipo, coisas de staff. Só basta agora fechar com o Southampton, porque o time está um pouco dificultando o negócio. Mas está entrando. Está começando, né? Espero que não se torne uma novela, porque o Vasco precisa. O Lianco, zagueiro de 26 anos, seria um zagueiro perfeito pra gente. Zagueiro que atua pelo lado direito, raça, disposição, zagueiro que sabe sair jogando bem pelo jogo aéreo. Aí, unanimidade, muito bom pelo jogo aéreo, que é uma deficiência do Vasco de 5 anos no jogo aéreo. Então, acho que seria bons nomes pra zaga, né? Caso seja concretizado aí a saída do Robson, o Maicon seria um zagueiro reserva, e aí seria a zaga composta por Lianco e Léo Pelé, e aí nomes na reserva, primeiro zagueiro seu Maicon no banco, então, tipo, já reforça muito bem ali a questão do meio campo, né? Desculpa, da zaga. Pode falar, Léo. Então, aí seguindo dessa questão de reforços, vou ler o comentário aqui que o diretor botou aqui no nosso chat. Quem vai ser o 10? Porque estão dizendo que o Vasco tá tentando trazer o Lanzini, Manuel Lanzini, teve uma passagem aqui no futebol brasileiro pelo Fluminense e jogou bastante tempo na Europa, né? Tá esse tempo todo lá, foi destaque no West Ham, não é? Por muitos anos. Time do Paquetá. Isso. E também o Vasco aí já praticamente acertou já com o Serginho, volante do Sevilha, né? Não. Ele é meio campo. Não, Serginho não é do Fernando é do Sevilha. Fernando do Sevilha, Serginho vem da Turquia. O Serginho chegou atacante, no Rio hoje. Ele é ponta, na verdade. Ponta. Ele joga de ponta, joga no setor do ataque, mas... Coringa. Exato, mas principalmente ponta. Então, acho que, tipo assim, Serginho é um nome desconhecido. Eu confundi ele com o Fernando, peço desculpa. Não, relaxa. Porque o Fernando já tá certo também, né? Tá palavrado, mas não fechou ainda. Por exemplo, eu acho que desses nomes todos que a gente tá falando, o Serginho é o nome mais concreto, porque ele desembarcou no Rio hoje, vai fazer os exames médicos pra confirmar, concentração, pesquisa e tal. Mas, tipo assim, nomes pra zaga muito bons, chegam pra agregar o elenco, encher o elenco de uma positiva, não só quantidade, mas também qualidade. Qualidade. Lianco, pô. Tem um volante Fernando, do Sevilha, que o LF adiantou pra gente agora, 35 anos, mas, mano, jogando fino da bola. Experiente. Titular no Sevilha. O Sevilha é um time que nos últimos anos a gente vê que não é um time de bobeira. Empilhou aí o UEFA Europa Leagues. Empilhou a Europa Atual League. Campeão, né? Atual campeão. E fez uma ótima temporada pelo Sevilha, o volante Fernando, de 35 anos. Como eu disse, uma idade consideravelmente avançada, só que é um nome de peso, irmão, hein?
jogando em alto nível na Europa, se o cara tá jogando em alto nível na Europa, no Brasil ele vai deitar, pô. Tem muito o que falar. Em relação, mano, ao 10 do Lanzini, a gente tem um empecilho do salário alto, mas é algo que pode ser sim negociado, porque em média ele ganha, sei lá, 1.600.000, eu acho, de reais no West Ham atualmente. Se eu não me engano, até um pouco mais. Só que tenta negociar, cara, 1 milhão, joga bem, entendeu? E um ponto positivo pro Vasco é que o Abel Braga, que é um dos diretores do Vasco, é um cara que treinou o Lanzini lá em 2011, né? Treinou o Lanzini lá atrás. Acho que isso vai influenciar alguma coisa? Acredito que influencia. Influencia. Porque o Abel é um nome que ele tem de referência de técnico quando ele estava no Brasil. E formou ele, ajudou a formar, porque na época do Lanzini, poxa, há 11 anos atrás, o Lanzini tinha quantos anos? Ele tem 30 hoje, né? São 30 anos que ele tem hoje? Sim, 30 anos. 30 Ele era anos. novo no Fluminense, Em pô. 2011 ele era novinho, pô. Então, tipo, é um nome de confiança que ele tem aqui no Brasil. Então, tipo, cara, é aquilo. A ligação, chegar, contatar, eu acho que é algo positivo, entendeu? Pra ele. Mostrar o projeto, é alguém da sua confiança ali falando com você. Não é um terceiro falando com você. Sim. Uma coisa é um estranho te chamar para um projeto. Outra coisa é um cara que ajudou a você se formar, se lançar para o futebol europeu. Foi o caso do Abel Lanzini chegar e falar sobre o projeto. O Lanzini já está mais experiente. Então, seria um ótimo nome. Eu acho que é um nome. O Lanzini é o camisa 10 dos sonhos que o Vasco planeja ter nessa janela. Entendeu? E o Fernando. Se vier, reforça muito. Exato, cara. Com certeza. Então, acho que são os nomes primordiais aí, porque se a gente for parar pra pensar, o time do Vasco com esses atuais rumores, né? Por exemplo, Léo Jardim, Pumita, Bianco e Léo, Piton, e aí, poxa, no primeiro volante, a gente teria alguns volantes ali, tipo Fernando, Jair, Lanzini, ponta direita, Gabriel Peck, ponta esquerda seria o Alex Teixeira ou o Serginho, não sei, né? Como vai chegar, centroavante Pedro Raul. Então, tipo, são contratações pontuais para setores que o Vasco tem sim deficiência e precisa de reforço. Tem jeito. Tem comentários, Cara, hein? acho que é isso. Lê os comentários aí. Ó, aqui, ó. Serginho, 3 gols. Aí o Davi mandou aquele salve, salve Davi, nosso chefe. Manda o DVD. Mandou aqui, ó. Salve, salve, rapaziada. Programa está monstro. Programa tá monstro. Do Neida. E aqui, ó. Sabe, né? Quem sabe, sabe. Aí o Lucas Almeida chegou, ó. Lanzini chegou para ser substituto do Conca. Foi bem, mas era muito novo mesmo, pouca experiência. Agora já vem com mais rodagem, jogador já consolidado na Europa, ficou anos lá. E tá encerrando seu ciclo lá, quer voltar aqui pro futebol sul-americano. E antes de fechar o assunto, Vini, tem alguma notícia sobre ataque do Vasco? Porque eu lembro que teve uma especulaçãozinha, bem rumor mesmo, do Pedro Raul sair, mas eu não vi nenhuma negociação sobre algum jogador ali pro ataque do Vasco, sabe? Um reserva ali pro Pedro Raul, uma sombra. Aparentemente o Vasco não tá se mexendo nessa posição, né? Não, nessa posição não. Tipo assim, obviamente que agora apareceu um outro nome, né, para ataque do Vasco, que foi o nome do Ryan, né, que foi um moleque revelado, um moleque que, pô, na base tem mais de 800 gols, irmão. Mais de 800 gols. Então, tipo, é um moleque monstro, como diz nosso amigo Eric. Moleque monstro. E, pô, irmão, esse moleque ganhando mais confiança é um nome que pode ser titular, conforme a temporada vai passando e tal. Só que a gente sabe que o titular atualmente é o Pedro Raul. Não teve mais nenhuma atualização, né, sobre essa parada do Pedro Raul. Disseram que ele poderia sair, que não poderia e tal. Vamos ver como ele vai ser. A gente espera que o Vasco contrate essa janela. O Pedro Raul, cara, tem muita gente que não gosta dele. Mas, tipo assim, eu acho que não é tudo culpa dele. Não, Assim, não. Falta criação pra ele. Em alguns momentos falta vontade da parte dele, que ninguém fala isso. Só que eu acho que, tipo assim, o centroavante ele tem que ter jogadores ali pra servi-lo. E é o que falta no Vasco, criatividade no meio de campo. É um time que só joga pelas pontas e força muitos cruzamentos. E o Pedro Raul não é o Haaland, já tá de 1,94, super rápido pra trás ali sempre à frente, antecipando o zagueiro na força, na velocidade, de cabeça, de bicicleta. Não tem como esperar muito dele, mas tem como esperar um time compacto, bem construído, que saiba jogar tanto pelo meio quanto pelas pontas, alguém para servir ele ali, municiá-lo
meio de campo, eu acho que, tipo assim, já é o ideal pro Pedro Raul retomar a boa forma e mostrar o futebol que ele apresentou no Goiás ano passado. Um time que não era um time de altos jogadores, jogadores de muita qualidade, mas tinha um elenco ok, um esquema de jogo Jogava pra ele. um esquema de jogo bem proposto e conseguia achar o Pedro Raul na frente e o Pedro Raul não decepcionava. Eu acho que, tipo assim, as críticas podem vir a partir do momento que elas são construtivas e também chega a bola no cara e ele não faz gol. Eu acho que se chega a bola nele e ele não faz gol é uma coisa. Agora, se a bola sempre chega quadrada, é complicado, entendeu? Mas basicamente isso. Vamos torcer aí para que essa data FIFA o Barbieri consiga finalmente implantar, né, o esquema de jogo dele, né? Porque tá tendo uma semana sempre o Vasco e não consegue implantar. Será que agora vai conseguir? Espero que consiga e espero que todos os rumores, né, todos esses burburinhos, coisas negativas que estão acontecendo no estado acabem também. Eu tenho uma pergunta, posso falar? Fala, mano. Cara, é o seguinte, a pergunta é pro Vini. Vini, você acha que o Lanzini, chegando como camisa 10 do Vasco, muda o patamar do Vasco? Muda, mano. Muda. Eu também acho que muda. É o que eu falo, cara. Um cara no Brasil, ele em alto nível, ele vai mudando de time, ele vai jogar bem assim como tá jogando. Agora, mano, um cara que vem da Europa em alto nível, acho que muda o patamar totalmente. Assim como o Fernando fechando, irmão, Fernando e Jair. Primeiro volante Fernando, segundo volante Jair. Entendeu? Lanzini no meio campo. Eu acho que, tipo assim, muda totalmente o patamar do meio campo do Vasco. Entendeu? Outro nível. O meio campo que estava sendo formado por Rodrigo, Jair e Andrei, tá ligado? Dependendo da base, né? Andrei em má fase, Rodrigo não tem tanta saída, não tem uma boa saída de bola. Assim, saindo ele é um pouco afobado, já perdeu bolas importantes ali atrás. Por exemplo, não foi totalmente erro dele, mas o gol que o Cano fez no meio de campo, o erro do passe foi dele. Então, é um exemplo que vem na minha cabeça agora, mas tipo... Deu pra entender. É um moleque bom. É um moleque novo, mais novo, né? Mas ele é novo, entendeu? Então, poxa, Perfeito. Rodrigo, Jair, Andrei. E agora, Fernando, Jair e Lanzini. Pô, cara, pra mim pode até ajudar o Jair a crescer na temporada, que ele tava vindo mal, né? Sim. E aí na ponta direita tem um Peck, que pra mim é uma unanimidade no Vasco. Tem feito uma boa temporada até o momento. Tá oscilando um pouquinho agora, mas tipo, nada normal, nada fora do comum. Jogadores oscilam. E o Vasco não apresenta um bom futebol. Não é o Peck que vai ser o Lionel Messi. Vai ser o Lionel Peck. Mas é aquilo, um meio campo forte. Tem a saída de bola. Vai ajudar os pontos e vai ajudar o centroavante. Além de eu acho que o Vasco vai ganhar muito nesse toque de bola ali no meio campo. Jogadores técnicos, sabe? Cara, o Barbieri prometeu um futebol... Até porque o Barbieri, quando ele chegou, ele prometeu um futebol ofensivo que o Vasco ia propor jogo e a gente não viu isso nada até agora. Cara, se o Vasco realmente concretizar todas essas contratações, vai ser um dos times que melhor se reforçou nessa janela. Não, sem dúvida. Mas enfim, o Vasco agora joga contra o Goiás, um jogo direto, que o Vasco não pode pensar em outro resultado além da vitória. Jogo quinta-feira às 8 horas, CBF aí boicotando nosso programa, como sempre, né? Vai ter 3 jogos aí dos times cariocas nesse horário, na quinta-feira. Mas o Vasco tem que vencer esse jogo. Vai comparecer, Vini? Ou vai ficar de casa? Pô, mano, não sei, tô na dúvida, hein? Tá na dúvida aí. Tomara que meu primo vá com você, porque aí o Vasco tem grandes resultados, você sabe bem. Mas enfim, o Vasco tem esse jogo que é de extrema importância. Pode ser uma viradinha de chave aí nesse meio de temporada pro Vasco. Tomara, mano. E perder esse jogo ou até empatar, pode ficar crítica mais ainda a situação. Exato. E a paciência da torcida já se esgotou. Se esgotou. Jogo em casa ainda é perigoso. Em casa você perder é complicado demais. A gente viu o que aconteceu do Vasco perdendo pro Flamengo no Maracanã. Beleza, que foi um 4x1, irmão. Mas tipo, dentro de casa, perder é complicado demais. É complicado mesmo.